vultuoso, claro, milagre é milagre, mas tem milagre que aparece mais, não é isso mesmo? Uma coisa é orar para alguém que está com uma dor de cabeça e ser curado, outra coisa é orar para alguém ressuscitar e levantar e sair andando, não é isso mesmo? Realmente vai realçar muito mais, e foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, quando ele estava neste mundo aqui, ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Então, como homem, ele sabia que Lázaro, ele estava doente. Lázaro fazia parte da intimidade de Jesus. Maria, Marta, sua irmã, essa família fazia parte da intimidade de Jesus. Jesus sempre estava na casa deles, Jesus sempre hospedava na casa deles. E Lázaro, ele estava enfermo. Por isso que eu falo, irmãos, que muitas vezes o sofrimento, o mal, ele sobrevém sobre todos. Ele sobrevém sobre todos. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou crente. Por exemplo, no ano 2000, quando eu fui soterrado, fiquei 4 meses internado, né? Alguém está com, mas como que você foi soterrado? Você é pastor, rapaz. Deus te guardou, Deus te protegeu. Que aí você é pastor, você não pode ter sido soterrado, não. É claro que a pessoa fala isso na ignorância dela. Amém? Mas nós sabemos que o mal, ele sobrevém sobre todos. A diferença está em como nós reagimos ao mal que nos sobrevém. Amém? Porque nós não atribuímos a Deus. Nós sempre glorificamos a Deus em tudo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 28, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós sabemos que tanto o mal, tanto o bem, amém? Tanto bênção, tanto coisas que a gente não quer, pode sobreviver mesmo nós sendo crentes. E alguns desavisados, às vezes não sabendo disso, eles vêm com a igreja com motivações erradas e eles não prevalecem, eles não continuam, porque muitas vezes estão aqui só para ser abençoados, não estão aqui para servir, não estão aqui para poder testemunhar, amém? De agradar o Senhor, de viver para o Senhor como Marta, como Maria e como Lázaro. E por isso eles faziam parte da intimidade de Jesus. Mas eu quero nesta noite aqui trazer com você aqui, amém? Sobre esse grande milagre que nós lemos aqui, e que eu já acabei de cantar, já também falar, né, pastor? Mas eu quero conversar com você aqui sobre essas duas frases: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro, ele foi ressuscitado depois de 4 dias que ele estava enterrado. Ou seja, o seu corpo já estava em decomposição. O seu corpo já estava se deteriorando. Mas Jesus deu uma voz de comando, e aquele corpo se revigorou, o Espírito de Deus entrou nele, e aquele homem saiu andando no meio de toda aquela multidão. Aleluia. Mas diz o texto que Lázaro, ele saiu andando com as mãos e os pés amarrados. Ele estava todo, era o costume da época, né? Não é como hoje aqui, não sei se perdura até hoje lá em isso aí, mas ele estava todo envolto, ele estava todo rodeado de faixas. Então ele estava entrando com dificuldade, amém? E foi então, Jesus então deu a ordem: desatai-o e deixai-o ir. O que eu aprendo aqui nessas duas frases? Primeiro, eu aprendo que precisamos soltar o nosso modo de pensar. Muitas vezes nós, como cristãos, os nossos pensamentos, nossa maneira de pensar, porque claro, os nossos pensamentos conduzem as nossas atitudes. Primeiro nós pensamos, depois nós falamos. Primeiro nós pensamos, depois nós agimos. Quem age sem pensar, quem fala sem pensar, muitas vezes erram. Muitas vezes erram. Então nós, para poder ter uma vida boa, para nós ter uma vida tranquila, amém? Então nós temos que primeiro pensar para depois falar, pensar para depois agir. E muitas vezes nós vivemos mal. Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado também têm uma qualidade de vida ruim, porque o nosso modo de pensar está travado. O nosso modo de pensar, ele está amarrado. E nós precisamos soltar. Jesus
ressuscitou a Lázaro, mas ele não soltou a Lázaro. Ele pediu que o soltasse. Amém? Ele pediu que soltasse Lázaro. Jesus me salvou. Jesus salvou você. Amém? Agora, quem vai desenvolver a minha salvação, quem vai desenvolver a sua salvação é eu e você. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,13 que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Aliás, Filipenses 2,12, que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Ou seja, salvo hoje, amanhã é mais salvo. Santo hoje, amanhã é mais santo. Honesto hoje, amanhã é mais honesto. Com a linguajar santo hoje, amanhã mais santo ainda. Ou seja, cada dia eu tenho que me desenvolver. Eu tenho que soltar a minha forma de pensar. Amém? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo no Filipenses 4,8, diz: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Glória a Deus, igreja! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Se você ler 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32 ao versículo 36, ali você vê dois tipos de pessoas, como que eles pensavam diferente. Primeiro nós falamos de quem? De Saul. Saul foi desafiado pelo gigante Golias. Se você ler todo o capítulo, você vê lá no versículo 10, diz que durante 40 dias, de manhã ao meio-dia e à tarde, aquele gigante desafiava e perguntava: no meio de Israel tem ninguém para me encarar, não? No meio de Israel tem ninguém para me encarar, não? E foi durante 40 dias isso, sabe? Desafiando, sabe? E todo mundo tremendo as pernas. Todo mundo tremendo as pernas. Por quê? Porque eles tinham uma forma de pensar errada. Porque muitas vezes a nossa fé, a nossa conduta, a nossa intimidade com Deus também controla a nossa forma de pensar. Controla a nossa forma de pensar. E como Saul e todo Israel e todo o seu exército que ele estava comandando não estava bem associado com Deus, também a sua confiança também estava desassociada de Deus. Mas ali havia alguém que estava bem com Deus. Qual era o nome dele? Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Amém? Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi então se apresentou com outra forma de pensar. Por que ele tinha outra forma de pensar? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele estava intimamente com Deus. Então, ele tinha experiência com Deus. Porque se você ler o capítulo 16, amém? Você vê que Davi não era um jovem forte. Ele era um jovem gentil. Ele era um jovem de parecer simples, amém? Mas ele tinha força de Deus. Ele tinha força de Deus. Ele era pastor de ovelhas, amém? E de repente, com essa experiência, que ele se apresentou diante de Saul. Diante de Saul, que era o rei de Israel. Ele deveria ter essa postura, amém? De bravo, amém? De confiante. Na verdade, ele foi escolhido por Deus, né? Ele foi escolhido por Deus para ser rei. Ele tinha que ter uma intimidade melhor com Deus, mas ele não tinha. Mas Davi tinha. E quando Davi se apresentou, falou com ele, no versículo 32 de 1 Samuel 17, né? Olha, não fica desfalecendo o coração do povo, não, rapaz. Não fica metendo medo no coração do povo, não. Eu irei e eu vou derrubar esse gigante aí. Olha como ele pensar. Eu vou e eu vou derrubar esse gigante aí. E aí o rei se assustou, né? Mas que isso? Você fica doido. Se eu tem 3 metros de altura, você tem só 1,5 metros de altura, rapaz. Ele vai te matar, ele vai te destruir. Mas você é que não sabe. Sabe? Quando o urso vinha lá querendo tomar as ovelhas da minha mão, eu pegava o urso e arrebentava o urso todo. Quando o leão vinha
assim como eu fiz com o urso, assim como eu fiz com o leão, eu vou fazer com esse inseto ciso. Glória a Deus, igreja, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes, a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, amém, nosso convívio com Deus, ele muda a nossa forma de pensar. Lázaro, ele saiu andando. Lázaro foi ressuscitado, mas Jesus disse: soltai-o e deixai-o ir. Para mim não esticar muito a mensagem, vou citar aqui apenas mais um exemplo, né? Parece sexta-feira passada, né? A obreira Paula parece que ministrou sobre esse texto, que foi, inclusive, a obreira Paula está viajando, vamos continuar orando por ela, para Deus dar uma boa viagem, amém? E ela ministrou-se sobre o capítulo 3 de Êxodo. O capítulo 3 de Êxodo mostra ali Deus chamando Moisés, obrigado, chamando Moisés, e Moisés, de repente, ele começa a se excusar diante de Deus: eu não posso ir, eu não sou nada, eu não posso ir, eu não sei falar. Sabe o que eu falo para eles? Irmãos, claro que quando você fala que você não é nada, quando você fala que você não pode e tudo, mas de uma forma de humildade, Deus até aceita, amém? Mas quando você fala que você não é nada e que você não pode nada, de uma forma assim tão simplória, de uma forma tão natural, Deus não gosta, Deus não aceita. Sabe por quê? Porque Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você, Deus está dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Se Deus está dentro de mim, se Deus está dentro de você, amém? Então eu e você temos que falar o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:17, amém? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Nós temos que falar como o apóstolo Paulo falou em Efésios 4:13, amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aplauda ao Senhor Jesus, igreja. Segundo, precisamos livrar-nos das amarras da ansiedade e do medo. Nós precisamos nos livrar das amarras da ansiedade e do medo. O que é ansiedade? Ansiedade é você, sabe, já achar que as coisas não vão acontecer, sabe? É você querer algo que aconteça, sabe, fora do tempo de Deus. Quando você quer que algo aconteça fora do tempo de Deus, então a ansiedade, ela domina o seu coração. Recomendo até que você faça isso também. Eu tenho feito, amém? Eu quero que você também comece a fazer também, porque a oração de um justo pode muito, né, pastor? Mas a oração de todos pode muito mais, sim ou não? Eu sei que eu posso, eu chego ali na minha casa esperando para cá e digo: olha, no tempo de Deus nós vamos estar lá em cima. Amém. No tempo de Deus nós vamos estar lá em cima. E aí eu fico tranquilo. Glória. E aí eu fico tranquilo, eu não fico achando que está demorando. Eu não fico achando que está demorando. Porque tudo é no tempo de Deus. Quando nós aceitamos as coisas no tempo de Deus, e o nosso coração, ele fica calmo, ele fica tranquilo. Porque a ansiedade é isso. É você não ter calma, é você não ter paz, é você não ter alegria, sabe? É você ficar, sabe, afogadinho. E o cristão não pode ser assim. A nossa postura tem que ser a postura do homem segundo o coração de Deus. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, se você precisa de algo, se você está buscando algo, amém? Confia no Senhor, espera confiantemente no Senhor, e aí toda ansiedade, todo medo vai desaparecer do seu coração. É exatamente isso que nós temos que fazer. Toda aquela multidão estava ali chorando, desesperados, amém? Mas de repente chegou aquele que podia tirar e pôde e tirou
toda ansiedade, todo medo do coração deles. Aquele que estava lá é o mesmo que está aqui dentro de mim, é o mesmo que está dentro de você. E é Ele que pode tirar toda a ansiedade do meu e do seu coração. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, 6 e 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu sentimento em Cristo Jesus. Esta paz que tira toda ansiedade e todo medo do nosso coração. Glória a Deus, igreja. Terceiro, precisamos livrar-nos dos trajes da língua pessimista. Precisamos livrar-nos dos trajes da língua pessimista, ou seja, negativa, em nossa vida diária. Dizemos descuidadamente: não funciona, não consigo, não vale nada, sou um fracasso, estou acabado. Isso não é o vocabulário de um crente. Crente não pode ter esse vocabulário. O vocabulário do cristão tem que ser bíblico. Nós temos que todo dia profetizar a palavra. Sexta-feira nossa obreira Mara ministrou aqui, e ela falou mais ou menos sobre isso aqui, que nós temos que ser pessoas positivas. Amém? Claro, nós temos que ser positiva, mas também realista. Amém? Nós temos que ser realista. A nossa fé tem que ser uma fé racional. Amém? Mas nós não podemos ser pessimistas, sabe? Pessoas negativas. Pessoas que, sabe, eu não presto, eu não valo nada, não existe ninguém bom, eu sou pior que todos. Isso muitas vezes soa como uma falsa humildade, porque, claro, nós sem Cristo, é como ele mesmo diz lá em João 15:5, né? Sem mim, nada vocês poderão fazer. Amém? Porque eu sou o tronco, vocês são as varas. E quando vocês estão em mim, amém, e eu em vocês, amém, vocês darão fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verdade. Sem Jesus não somos nada. Sem Jesus não podemos nada. Mas com Jesus nós podemos tudo. É o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8:37, amém? Em Jesus nós somos mais do que vencedor. É como está escrito em 2 Coríntios 5:17: em Jesus eu e você somos uma nova criatura. Ou seja, nós não podemos ter uma linguagem negativa. Amém? Sempre alguém me pergunta: como é que está, pastor? Toda bênção? Toda bênção? Vencendo as lutas? Vencendo as dificuldades? Todo mundo tem problema? Todo mundo tem luta. Jesus mesmo disse, João 16:33, não é isso? Eu tenho dito isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Aplauda ao Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Em último lugar, Jesus não apenas disse desatai-o, mas acrescentou deixai-o ir. Jesus não apenas disse desatai-o, mas acrescentou deixai-o ir. Nosso Senhor Jesus não deseja que fiquemos marcando passo no mesmo lugar, mas que avancemos sempre. Deus quer que eu e você avancemos sempre. Você, escuta o que eu estou falando aqui. O Espírito Santo está colocando essa palavra na minha boca. Você que está congregando aqui, que já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você nunca cantou um hino aqui, você nunca fez uma oração aqui, você nunca se apresentou para trazer uma palavra, amém? Deus quer que você avance. Deus quer que você
Amém? Deus quer. Você é um vaso, você é um instrumento, você é uma bênção. Você é um vaso, você é um instrumento e você é uma bênção. E o Deus que está dentro de mim está dentro de você. O Espírito Santo que me move é o Espírito Santo que move você. Então Deus, Ele não quer que você fique parado. Deus não quer que você seja um crente amarrado. Deus quer que você seja solto, livre. Amém? É o que está escrito lá em 2 Coríntios 3,17, né? Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Se você tem o Espírito de Deus, há liberdade para você, liberdade para cantar, liberdade para pregar, liberdade para orar, liberdade para testemunhar, liberdade para viver as promessas do nosso Deus. Porque o Jesus que ressuscitou Lázaro é o Jesus que nos ressuscitou. Eu e você estávamos mortos em delitos, em pecados. Amém? Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos ressuscitou. Amém? E hoje eu e você estamos vivos para Deus. Eu e você hoje estamos mortos para o pecado, mas eu e você hoje estamos vivos para Deus. E Ele quer que você se mova no corpo. Amém? Porque se esse dedinho aqui, amém? Ele ficar parado, ele não se movimentar, todo o meu corpo vai sentir. Vai sentir. E se você está no corpo, você é um membro do corpo de Cristo, amém? Você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. Porque Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. E Ele quer que você se mova. Ele quer que você cante, que você louve, que você pregue, que você testemunha, que você mostra que você é uma nova criatura. Glória a Deus, igreja. Em 2 Pedro 3,18 diz que eu e você devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se você ler Oséias capítulo 6, versículo 3, lá diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todos os dias, eu e você temos que crescer. Se você ler Mateus capítulo 3, versículo 8 e 10, lá diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Versículo 10 diz: eis que está posto um machado na raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Você não é árvore para ser cortada, você é árvore para dar fruto. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Você não é árvore para ser cortada, você é árvore para dar fruto. Aleluia. É o Espírito Santo falando. E eu concluo essa mensagem dizendo: Lázaro se ressuscitou, ele foi liberto dos lençóis que o amarrava e retornou ao lar, regozijando-se de mãos dadas com as suas irmãs Marta e Maria. Houve alegria em vez de lágrimas, louvor em vez de súplica, cânticos em vez de luto. Lázaro desfrutou abundantemente sua vida em sua casa, em seu trabalho, onde quer que ele estava desfrutando da vida que Jesus deu para ele. E a vida que Jesus deu para Lázaro é a vida que ele me deu e é a vida que ele deu para você. Que nessa noite o Espírito Santo fale melhor no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu vou orar com você e por você. Se você veio aqui nessa noite para receber um milagre, o milagre que operou lá é o milagre que opera aqui. O Deus de lá é o Deus daqui. Ele mesmo disse: a causa de nós não sermos consumidos é porque Ele não muda.
Jesus me disse, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você precisa de uma bênção, se você precisa de um milagre, se você precisa do seu esposo salvo, da sua esposa salva, dos seus filhos salva, eu vou orar com você, eu vou concordar com a sua bênção, com o seu milagre nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra que o Senhor nos revelou nesta noite, meu Pai. Meu Deus, que nós possamos voltar renovado, abençoado, restaurado na Tua presença, meu Pai. Meu Deus, que nesta noite o Senhor venha operar milagres, ó Pai. Se tem alguém em nosso meio que esteja doente fisicamente, penetra agora com o Teu poder do alto da cabeça, a planta dos pés, onde tiver agora um mal, onde tiver uma dor, onde há uma infecção agora, que ela venha desalojar esse corpo agora. Esse corpo é o templo do Espírito Santo, que ele seja restaurado, que ele seja curado, para glorificar o Teu santo nome. Pai amado, se tem alguém nesta noite aqui, doente da alma, está triste, está amargurado, está angustiado, que a alegria do Senhor, que a nossa força, meu Pai, possa dominar a mente, o coração, o corpo dessa pessoa agora, e que ela saia daqui, meu Pai, com seu coração leve, na Tua presença, meu Pai. Senhor da glória, eu sou salvo, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou. Há 33 anos atrás eu estava desviado, mas o Senhor me levantou, o Senhor me restaurou. Neste momento, ó Pai, o meu filho está desviado, eu oro por ele, eu clamo por ele, eu suplico por ele, eu repreendo Satanás, eu repreendo os demônios que têm dominado a sua mente, o seu coração, que tem travado as suas pernas, que tem travado o seu coração. Está repreendido em nome de Jesus. Restitui no coração dele a alegria da salvação, o prazer de congregar, o prazer de se voltar pela Tua palavra. Meu Deus, se nesta noite tem aqui uma irmã, ó Pai, que tem o seu esposo, que tem, ó Pai, a sua esposa, meu Pai querido, ó Pai, desviada, afastada, os seus filhos, e nesta noite o Senhor venha libertar, o Senhor venha restaurar, o Senhor venha restituir, meu Pai, a alegria da salvação no coração dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, e que saia daqui nesta noite renovado, abençoado, restaurado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Receba a sua bênção, receba o seu milagre, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar aqui, amém?